gerando fé e lutando em oração. A realidade que Deus quer mostrar para nós é que Ele quer que a gente tenha realmente uma vida plena, uma vida abundante, uma vida onde a gente possa ter muito mais daquilo que o Senhor já preparou, e que a gente esteja muito mais fortalecido naquilo que Ele já nos deu, e que a gente conquiste muito mais para Ele, para nós, para a nossa casa, para a nossa vida, em todas as promessas que o Senhor já nos deu. Muitas vezes nós não estamos nessas dimensões, muitas vezes a gente não se encontra naquilo que Deus preparou para nós em alguma área da nossa vida, ou mais de uma área, mas não é o propósito do Senhor para isso. É evidente que Satanás luta contra as nossas vidas, e o tempo todo ele está lutando contra nós, criando situações e circunstâncias para que a gente não permaneça firme, para que a gente não permaneça focado, para que a gente não permaneça concentrado naquilo que o Senhor está fazendo. Então, muitas vezes a gente vai sendo literalmente atacados mesmo em coisas cotidianas, em coisas que a gente fica achando são coisas do dia a dia, e a gente nem associa com coisas espirituais, mas quebra um cano, fura o pneu do carro, tem um problema com o filho, tem um problema com o vizinho, aí é uma conta que a gente não esperava, um telefonema numa hora inoportuna, uma roupa que se rasga, uma comida que se queima, e tantas coisas vão acontecendo ao longo do dia a dia, o ônibus que não passa, o celular, esquecer o carregador do celular, e um dia que está mais cansado do que o normal, um sono que não era para estar ali aquele sono. Então, estas coisas que vão acontecendo e vão se somando, a gente vai tendo como coisas do dia a dia. E a gente trata como forma natural, de maneira natural, aquilo que muitas vezes não é. Algumas mas muitas vezes não é. Satanás é astuto em se travestir como anjo de luz, e ele é astuto em disfarçar. Então, se ele sabe fazer isso com maestria, se ele sabe fazer isso com capricho, ele vai fazer isso para que você não acredite que é ele ou que é um ataque maligno, mas que são circunstâncias do dia a dia e que você nem se preocupe tanto em orar. No capítulo 16 de 2 Crônicas, o rei Asa passa por uma experiência que marcou o ministério dele, marcou o reinado dele. A palavra diz no capítulo 15 que Asa fez diferente do seu pai. O seu pai foi um mau rei, mas diz que Asa fez o que era reto aos olhos do Senhor, e ele obedeceu ao Senhor em tudo. Porém, lá no fim do seu reinado, o rei da Síria se levanta e ele tem medo, e ao invés de consultar a Deus, ele vai ao rei da Síria e propõe uma aliança para o rei da Síria. E essa aliança não era bem vista por Deus, porque o que Deus queria? O rei da Síria estava se levantando, era um ataque mesmo, mas esse ataque, esse levante estava acontecendo porque Deus estava preparando que Asa conquistasse, vencesse contra o rei da Síria. E aí Asa, com medo, faz uma aliança e tira tesouros da casa do tesouro e dá para o rei da Síria. E Deus fica muito bravo com isso. Porque ao invés dele consultar o Senhor e confiar no Senhor, ele foi fazer aliança. E Deus falou assim, poxa, você não confiou em mim, eu ia dar o rei da Síria nas tuas mãos, mas como você não confiou, isso não foi bem visto aos meus olhos. Então agora você não vai vencer o rei da Síria. E ele fica indignado, vem um profeta falar para ele, ele fica tão indignado com a palavra do profeta, que além dele não ouvir a palavra e a voz do profeta, indignado, ele ainda endurece o coração. E aí ele pega uma enfermidade nos seus pés, das quais ele morreu dessa enfermidade. Nessa enfermidade, diz a palavra que ele também não consultou o Senhor. Antes procurou os médicos e por isso morreu da sua enfermidade, mesmo
ficando enfermo, a palavra diz que ele não procurou o Senhor, não buscou o Senhor. E é tão importante essas palavras, porque essa palavra revela que Deus queria que ele fosse curado. Deus queria fazer alguma coisa, queria mostrar alguma coisa para ele, senão nem estaria registrado. Então Deus estava esperando que ele pudesse lutar em oração com Deus. As duas lutas que ele estivesse lutando em oração com Deus e buscando no Senhor aquilo que Deus poderia fazer por ele. E é tão importante, tão impactante, eu queria ler aqui com vocês aqui. Em Hebreus 11:1, a gente tem uma descrição da fé. Talvez não seja uma definição, mas mais uma descrição da fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que nós não vemos. Então ele propõe a fé como algumas coisas. Ela propõe a fé com certeza. Então a fé é a certeza daquilo que eu espero. Certamente você tem uma série de coisas que você espera como também, e a palavra diz que a fé é a certeza dessas coisas. A palavra de Deus também diz que, então, a gente pode interpretar a fé como um propósito firme. Então, se eu espero alguma coisa, tenho certeza e estou esperando alguma coisa, obter alguma coisa, eu tenho isso como um propósito, como algo em que eu me determino. É algo que eu coloco e falo, eu farei, eu vou alcançar, eu conquistarei, assim será. A fé, quando a gente estuda um pouco desse texto, a gente entende que a palavra que diz certeza como fé é a palavra que também poderia ser traduzida como substância. Então poderia ser traduzida da seguinte maneira: a fé é a substância das coisas que nós esperamos. Ou seja, é aquela coisa, parte essencial. Então, se eu espero alguma coisa, a fé é aquilo que realmente gera isso. Mas a gente vive diante de algumas realidades em que nós, muitas vezes, temos que lutar em oração. Porque nem sempre aquelas coisas que nós esperamos, a gente parece ter certeza. Nem sempre as coisas que nós buscamos, nos parece estar próximo de que a gente alcance. Muitas vezes a gente até tem buscado por algum tempo e aquilo parece que não chega, que não chega, que não chega. E aí a gente tem a sensação de que a oração, em muitos momentos, nos parece difícil. Em momentos da vida, talvez você tenha momentos da vida que a oração te pareça muito difícil. Em alguns outros momentos que a oração pareça impossível sobre alguma coisa. E acredito que você já deva ter passado por uma outra situação em que você teve a sensação de que a oração parecia inútil ou então ineficaz. Temos muitas vezes propósitos, necessidades e urgências. E quantas vezes não parece que há um abismo entre aquilo que nós precisamos e aquilo que parece que está acontecendo? Acerca de uma área ou de mais áreas na sua vida e na minha vida, situações que parece que a gente passa por uma luta mesmo, e entre aquilo que a gente vê na palavra e a realização ou a conquista, que a gente poderia dizer na fé, parece estar muito distante, muito longe. A gente pode pensar e refletir através disso que se a fé então é a certeza das coisas que nós esperamos, e a gente entende que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, e que é galardoador dos que o buscam, Hebreus 11:6. Então nós vemos que há uma dimensão ainda mais profunda disso. Para nós agradarmos a Deus, nós temos que ter fé, e nós temos então que gerar fé. Mas quando a gente se aproxima de Deus, nós temos que crer que Ele existe. Mas crer que Ele é galardoador. Galardoador é aquele que recompensa. Galardão é recompensa.
Então a gente poderia dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa os que o buscam. Então há uma dimensão ainda muito mais tremenda e poderosa de que você tem que ter fé, gerar fé em você para agradar a Deus, porque Ele recompensa, porque é necessário, e Ele recompensa os que assim o fazem. Há 3 dimensões, eu diria, há 3 princípios fundamentais na palavra, 3 princípios que eu quero refletir com você, que vão trazer fundamento para a minha vida e para a tua. O primeiro princípio está em Romanos 10:17, que diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E é tão necessário gerarmos mais fé em nós, é tão necessário que a gente aumente a fé todos os dias. E ela é feita, isso é feito meditando, refletindo, ouvindo a palavra. Quanto mais nós ouvirmos a palavra, quanto mais nós estivermos nos submetermos a ela, quanto mais nós estivermos expostos à palavra de Deus, maior fé nós vamos estar gerando em nossas vidas e maior capacidade, condições nós teremos de enfrentarmos as lutas que se apresentam. As lutas não deixarão de existir. As lutas não cessarão. Podem até cessar por um momento, podemos ter um momento de paz, um período como nós meditamos um tempo atrás, que o Senhor Deus deu para nós, para que a gente ore antes que o mal nos suceda. Então, porque Ele vai de ciclos em ciclos alcançar as nossas vidas, então nós temos que ter essa postura em nossas vidas, estarmos já nos antecipando ao mal que pode estar querendo nos acontecer. Fizemos isso essa semana. Orando a palavra de Deus, nós fizemos isso, lutando por tudo que se levantou e ainda cessando tudo aquilo que pretendia se levantar. Então, o primeiro princípio, a fé vem pelo ouvir. O segundo princípio está em João 15:17. Ele diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. O segundo princípio é que as palavras do Senhor permaneçam em nós. Porque há uma dimensão tremenda. Se nós permanecemos nele, mas as palavras deles permanecerem em nós. Se nós permanecermos em Cristo, mas as palavras de Cristo permanecerem em nós. Então, o nosso relacionamento, se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se a palavra de Deus permanecer em nós, então, para eu gerar fé, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, essa fé permanecer em mim, para que essa fé que está sendo gerada seja permanente, e aí sim eu possa pedir conforme a palavra e conforme a fé. Então, quando eu estiver nessa relação com a palavra e essa relação com a fé, aí sim eu posso pedir. E o terceiro princípio fundamental aqui, importantíssimo, é devemos pedir. Não é apenas que a gente tenha fé, não é apenas que a palavra permaneça em nós. Devemos pedir. Devemos pedir. E isso coloca a nossa vida numa posição em que nós devemos usar a nossa boca. Aqueles que têm relacionamento com Deus e que têm essa prática de colocar diante de Deus em oração as suas petições, têm respostas de oração. E é impossível alguém que ore, que creia, não ter resposta de oração, não ter experiência de oração. Os homens de Deus e as mulheres de Deus que têm mais experiência são os pastores, são os intercessores, são muitas vezes os adoradores. Porque são aqueles que estão sempre falando a Deus. Os adoradores,
em forma de cântico, mas se eles realmente crerem, aqueles cânticos são orações poderosas apresentadas diante de Deus. Então nós devemos pedir, e nós não podemos parar de pedir. Devemos muitas vezes lutar neste propósito muito mais do que nós temos lutado. Porque muitas vezes a gente não tem gerado a fé necessária ou não temos lutado na dimensão ou a quantidade necessária. Às vezes nós confessamos a palavra por um tempo, mas não o suficiente para que ela seja profundamente revelada diante de nós e que a gente se aproprie com o poder dessa palavra. E se isso não é feito, em pouco tempo ela pode ser roubada do nosso coração, ou ela pode ser não ter produzido toda a arma necessária, toda a resistência necessária àquela oposição que estava acontecendo. Então é fundamental que a gente esteja orando, gerando fé à palavra, quando a gente ora a palavra, porque, para e pensa, meu querido, Deus não precisa das nossas orações. As nossas orações não mudam a Deus. As nossas orações mudam a nós mesmos. Então, quando nós estamos orando, somos nós que estamos sendo transformados. O Senhor conhece, o Senhor tem todo o poder, o Senhor pode fazer todas as coisas, Ele não precisa da tua oração nem da minha para fazer nada. Mas se Ele está propondo que a gente ore, é porque esse processo todo haja uma transformação em nós. É como quando Deus fala, coloca no nosso coração algo para fazermos. Às vezes parece loucura, mas se a gente ora a Deus e fala assim, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito. Se a gente ora, eu quero ser guiado pelo Teu Espírito, você tem que estar preparado para que alguma coisa dentro de você te mova. E quando isso dentro de você começar a te mover para fazer algo, cabe a você crer e cabe a você se mover, a fazer aquilo que está sendo proposto. E aí, quando você fizer, você vai saber e vai ter a experiência de Deus ou não. A única coisa que nós podemos falar disso é nos alegrarmos e falarmos que bom. Deus falou conosco e nós ouvimos. Pudemos crer naquilo que o Senhor estava falando. Pudemos ficar nessa dimensão. E vimos a mão do Senhor agir. A Bíblia é muito grande, meu irmão. A Bíblia é muito grande, minha irmã. Tem tanto texto lá, tem tanto assunto teológico, tem tanto assunto bíblico, tem tanta necessidade bíblica, tem tantas dimensões, mesmo no mesmo texto, tem tantas dimensões para ser ministradas no mesmo texto. Muitos pastores poderiam pregar no mesmo texto mensagens diferentes, falando de assuntos que estão lá. Mas dois pastores que não estão em comunhão, não estão se vendo, não se falaram, não se viram, não se falaram por um bom tempo. Tem a mesma revelação. Pastores que vêm de caminhos diferentes não compartilham das mesmas palavras e serem guiados pelo mover do mesmo Espírito. Isso é poderoso demais. Isso é muito poderoso. A palavra fala de que essa palavra toda mostra que Cristo tem que ser formado dentro de nós. Quando a palavra diz que nós temos que estar em Cristo, mas as palavras de Cristo em nós, é que tem que haver uma transformação no meu interior e no seu interior pela palavra. Cristo tem que habitar dentro de você, tem que habitar dentro de mim, mudando e transformando a nossa vida. A fé tem que ser gerada, a transformação é a fé sendo gerada dentro de mim, dentro de você, a tal ponto de que a nossa boca seja ousada, de que a nossa palavra seja ousada, de que a nossa palavra seja conforme a vontade de Deus, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, de maneira nenhuma, mas alcançando o alvo daquilo que o Senhor propôs. Se a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, se a palavra sendo colocada dentro de mim, o que vai acontecer comigo quanto mais palavra for sendo gerada, criada, plantada, colocada dentro de mim?
A cada momento eu vou ser mais parecido com Cristo, porque eu vou fazer igual Cristo fez, igual os apóstolos faziam. Se nós em Cristo, a sua palavra em nós, e pedirmos, se tudo isso são dimensões, há um poder, e há poder no nome de Jesus, e há poder na sua palavra, há poder quando ele está em nós e quando as suas palavras estão nas nossas bocas. Há um poder poderoso, irmãos. Há um poder muito grande. O poder é muito grande. A gente que não se coloca na dimensão, porque a nossa fé muitas vezes é menor do que ela deveria ser. A gente não se coloca na dimensão que deveríamos colocar. Quando Paulo está escrevendo aos Gálatas, ele escreve um texto poderoso, se não me engano, está em Gálatas 4, 19 ou 20. Ele diz assim: filhinhos meus, choro como quem tem dores de parto por vós, até que Cristo seja formado em vós. O propósito de Paulo e o que ele mais queria é que essa expressão de Cristo fosse realmente formada no coração daqueles homens, daquelas mulheres de Deus. E para isso ele intercedia por eles como quem sente dores de parto, para que Cristo fosse formado neles. Como? Através da palavra de Deus, através da fé sendo gerada, através do crescimento na fé, através do quanto ele se relacionasse então com aquela palavra. Isso me lembra também de Tiago, no capítulo 1, quando diz que aquele que pedir alguma coisa a Deus, peça com fé. Nada duvidando, para que não seja como a onda do mar. E ele fala do homem de ânimo dividido. O homem de ânimo dividido é aquele que crê por um tempo, mas logo não crê, depois volta a crer, depois não crê, de novo, depois crê, depois não crê. Se nas nossas vidas há dimensões como essas que eu apontei um pouco acima, um pouco anteriormente, dizendo que em alguns momentos a oração parece impossível, parece difícil, inútil, a única maneira de eu pelejar contra esses sentimentos e contra todas essas coisas é estar cada vez mais íntimo com a palavra, cada vez mais integrado na palavra. E não necessariamente a palavra inteira, mas a palavra que responde às minhas dúvidas, a palavra que traz a resposta às minhas necessidades, a palavra que fala comigo naquilo que eu preciso ouvir. Porque muitas vezes nós estamos precisando ouvir algo importante e às vezes a gente não está buscando a resposta para aquilo que nós precisamos ouvir e distraído com outras coisas também importantes, mas não é o que eu preciso ouvir agora. Eu sou alimentado, porém não conquisto na luta que eu preciso conquistar. Não venço na luta que eu estou enfrentando agora. E a palavra de Deus diz lá em Jeremias, quando Deus fala para Jeremias 1, no capítulo 1, versículo 11, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, se Deus fala que a palavra tem que estar dentro de nós, a palavra é o próprio Jesus, e a gente começa a crer, porque essa palavra entrando e gera fé, logo, eu sei que ele está velando por essa palavra para cumprir. Lá em Isaías 55 também diz, tal como a chuva que sai da nuvem não retorna, mas rega a semente e é necessária para isso, assim a minha palavra quando sai da minha boca. A palavra quando sai da boca de Deus é para produzir aquilo que Deus se propôs a produzir. A palavra de Deus, quando foi escrita na Bíblia, foi escrita para produzir aquilo que ele escreveu na Bíblia, irmão. Aquilo que Deus se propôs. Quando a palavra de Deus vem até o teu coração e o meu coração pelo ouvir, é para que ela produza aquilo para o qual ela foi escrita. Quando a palavra sai dos nossos lábios, a gente devolve para Deus como esse incenso. Como que a gente aprendeu, a oração não são palavras, não é poesia. A palavra são vozes, trovões, relâmpagos, terremotos, porque elas sobem ao altar de Deus.
Deus recebe diante dele, com um tremendo poder, essas orações, que é a própria palavra dele. Ele se alegra, porque é a palavra dele. E ele devolve com poder. E quem traz esse poder são os anjos de Deus, são os anjos guerreiros. E vem com essa palavra com poder e devolve com poder sobre a terra. Então é necessário que a palavra gere fé para que você envie essa palavra com fé e com autoridade. Porque ela vai gerar. E como ela gera, a palavra de Isaías, que diz que a palavra do Senhor vai cumprir o propósito para o qual enviou, Deus revela em Apocalipse 8. Porque a palavra vem, é gerada dentro de nós, nós devolvemos para ele, volta com poder, chega no céu, o anjo pega, vem fogo do altar, purifica e ele lança sobre a terra com poder. É necessária essa dinâmica, porque Deus quer essa participação. Então é necessário que a gente ore, que a palavra entre nós produza, sai pela nossa boca, produz pelo Espírito, sai pela nossa boca, nós enviamos. Ela vai para o céu, ela é recebida no céu. Ela é purificada. Aquele fogo para dizer o que é puro, o que é palha, o que é santo, o que é profano da oração. Se tem fé ou se não tem fé. Agora aquilo que é gerado com fé. E dá ordem aos anjos. Agora lance sobre a terra. Há um poder muito grande é um poder muito grande para transformar todas as coisas, para transformar todas as coisas da tua vida, todas as coisas da minha vida, todas as coisas ao nosso redor. A questão é que, se a gente não crer nesse poder, nessa dimensão da fé, nesse poder da oração, passaremos a vida inteira e talvez a vida inteira murmurando de alguma coisa que Deus deu a vitória na cruz do Calvário. Passemos a vida inteira sofrendo e chorando porque não nos decidimos e não nos desafiamos a crer, não nos desafiamos a orar, a jejuar, a lutar em oração. Não estou falando de orar, não, estou falando de gerar fé e lutar em oração. É algo um pouco diferente. É ir além da oração, é orar além, é orar continuamente, é orar poderosamente, é orar indignadamente, é orar ousadamente, é orar poderosamente, orar mesmo. Entender que Deus nos deu tudo isso e a gente não pode ficar à margem de todas essas coisas. Devemos lutar com as armas de Deus, irmãos. E a espada, e a arma de Deus que Deus deu a espada é a palavra. E o escudo que Deus nos deu é a fé. E a fé é formada pela palavra. A espada forma o escudo. É a espada que forma o escudo. É a palavra que forma a fé. Então, quanto mais eu uso a espada, maior é o meu escudo. Quanto menos eu uso a palavra, menor é o meu escudo. Então, se eu não uso a espada, mesmo que a espada então seria ataque, eu não tenho defesa. Se pouco eu uso a espada, pouco eu vou ter escudo, pouco eu vou poder me defender. O escudo é formado pela convicção da palavra. E a minha convicção da palavra é formada pela confissão. A sua convicção na palavra é formada pela confissão. Quanto mais você fala a palavra, mais você está plantando a palavra no seu coração. Mais você está lutando contra as suas incredulidades. Você está lutando, pelejando contra as suas dúvidas. Você está pelejando contra as suas dores. Você está pelejando contra a sua mente. Você está pelejando contra todas as coisas que te ensinaram e que falaram. Você está pelejando contra tudo que você ouve ao seu redor. Você está pelejando contra suas regras e valores que não tem nada a ver com a vontade e a palavra de Deus. Você está pelejando contra mentira, contra engano, contra as astutas ciladas malignas, contra sementes que Satanás plantou, contra as setas, os dardos inflamados do maligno. Quando você confessa a palavra, você está lutando, porque você está usando a espada. E a palavra diz que na boca tem a espada afiada. A espada afiada não está nas mãos, irmão. A espada afiada está na língua. A espada afiada está na boca.
É na boca de Jesus que está a espada afiada. E a igreja fica pegando, estou segurando a espada, mas não está falando. E a espada está na boca. A espada só está sendo usada quando você fala a palavra. E eu digo para você, que num dia de luta, você está usando a espada, você está usando os dardos inflamados do maligno para repetir as setas que ele fala. Ah, é difícil. Ah, eu vou desistir, não aguento mais. Não aguento mais, não quero mais não, cansei. Tudo dá errado para mim. Ah, uma luta tremenda, nada dá certo. Então nós vamos lutar com as armas, com a espada, ou vamos pegar as setas inflamadas do maligno e vamos nos esfaquear com elas. E concordar com o diabo ou concordar com Deus. A luta, ela é uma luta interior. E confessar a palavra em meio às lutas interiores vai te dar a condição de você estar protegido por esse escudo que a fé que está sendo gerada no seu coração vai se levantar. Porque quando vem um dardo do maligno, a única maneira de você combater uma seta de incredulidade é confessando a palavra. Todas as vezes que uma seta de dúvida vem no teu coração, você tem que parar, respirar fundo e falar, não, eu creio, eu sei quem é meu Deus, meu Redentor vive e sei que Ele guarda o meu tesouro. Amém? Quanto mais eu confesso, mais eu semeio a palavra em meu coração. A palavra diz que há 4 tipos de coração. Ele ilustra um que a palavra cai à beira do caminho. A pessoa nem ouviu direito. Quantas vezes você está lendo a palavra, você nem lê direito. Quando a gente lê direito, a gente se maravilha. O texto de Apocalipse 5 foi eu ler direito. E ao ler direito aquela palavra, você fala assim, como eu nunca vi isso na palavra? Poderoso demais. Quanto mais eu confesso, mais eu semeio a palavra no meu coração. Irmão, não plante no seu coração aquilo que depois você tem que arrancar. Não plante aquilo que você vai arrancar. Seria um desperdício, uma perda de tempo enorme. Você começar a falar que você não dá certo, que nada dá certo para você. Depois você vai ter que arrancar, vai dar um trabalho danado. Quanto mais eu confesso, mais eu luto com as dúvidas interiores e troco os maus tesouros do meu coração por bons tesouros da palavra de Deus. Quanto mais eu confesso, mais eu creio. Quanto mais eu creio, mais eu crio. Quanto mais eu creio, mais eu crio. Mais fruto eu dou. Quanto mais você crê, mais você cria. Mais você gera. Mais você faz na tua vida, para os teus vizinhos, para a tua família, para os teus parentes, no teu trabalho, nos teus negócios para o Senhor. Então eu queria propor que você gere nos seus próprios propósitos. Gere nos seus propósitos. Gere em suas necessidades. Gere em seu chamado. Gere em sua família. Gere em seu ministério. Gere nas situações e lutas que você está passando. Produza, gere. Como você vai gerar? Vai na palavra. Busca textos bíblicos. Junte eles como uma oração. Comece a confessar isso. Ore com fé. Não crê, ore até crer. Crê, ore até ficar ousado. Ficou ousado? Ore até que Deus diga. A tua oração chegou aos céus, eu ouvi. E dei ordens ao teu respeito desde o momento que você começou a orar. Porque houve guerra no céu. E um arcanjo veio me ajudar. E agora eu vou te fazer saber porque você venceu a batalha. Não adianta orar só por um pouco de tempo, não. Tem que orar até que Deus tenha dado a vitória completa. Tem que orar até que o inimigo seja realmente colocado debaixo dos pés de Cristo. Porque os teus pés se tornam os pés de Cristo. Porque a
tua vida se torna a vida de Cristo, porque a tua boca se torna a boca de Cristo. Então é necessário que você permaneça firme, firme confessando a palavra. Procure na palavra de Deus a vontade de Deus acerca de alguma coisa. Teu problema com os filhos, encontre palavra na Bíblia que fale de filhos. Ore pelos seus filhos. O seu problema é de saúde, encontre palavras, ore todos os dias até que a cura venha. Não ore um dia, não ore 2 dias, ore todos os dias. Peleje, lute em oração, lute, se fortaleça. Porque talvez você esteja orando, mas ainda você não creia nessas palavras. Ainda tenha dúvida. Ore até que no momento você se apropria dessa palavra de tal forma, com tanto poder, que quando você ora, o inimigo se desespera, porque ele sabe que vai ser derrotado. Ore com unção, ore com ousadia, ore com convicção, ore com certeza, com firmeza. Fique firme mesmo nas coisas do Senhor, não desista nem retroceda por nada. Encontre a sua necessidade, encontre a resposta, aquilo que Deus já enviou a sua palavra. Ele enviou a palavra, está em forma de escritura. Só que a palavra, a escritura, a letra é morta, a letra é letra. Então você encontra aquilo que é só letra. Você pega, planta no seu coração, rega confessando, vai gerando fé. Você se fortalece, você vai ficando ousado. E essa palavra está sendo enviada e ela volta como um tremendo poder. Nós temos nos Salmos vários exemplos de orações que tinham esses propósitos. No Salmo 20 a gente tem uma oração de guerra. No Salmo 35 temos outra. E há muitos e muitos exemplos na palavra de Deus sobre isso. Não deixe nem por um instante de lutar em favor daquilo que você realmente precisa, aquelas coisas que são mais valiosas para você. Não se distraia, muitas vezes, com coisas pequenas. Há muitas necessidades no mundo e na igreja. E há muitas necessidades na sua casa. Muitas vezes você não vai realmente poder cumprir todo o propósito de Deus se você não resolver as questões na sua vida particular, na sua vida privada. Lute as lutas de Deus, mas lute também em favor das suas lutas. É lógico que Deus luta as nossas batalhas, como nós lutamos as batalhas dele. A gente fala isso, a gente sabe que isso é uma verdade bíblica, inclusive. Mas a partir do princípio de que Deus tome a sua batalha para ele, mas muito provavelmente ele esteja dando para você essa autoridade ou essa responsabilidade, porque tem coisas da sua vida que você mesmo tem que acertar. Não adianta Deus fazer. Você tem que acertar. Amém? Amém, glória a Deus. Essa é a palavra que eu tinha para trazer para vocês. Eu acredito que vocês têm que concordar comigo quanto é poderosa essa palavra e é por isso que não tem ninguém na aula.